Milhares de brasileiros estão prestes a perder os seus imóveis. Nós nos deparamos hoje com uma estatística assustadora. Em 2024, o número de imóveis leiloados no Brasil subiu impressionantes 86%, ou seja, quase dobrou de 2023 para 2024 o número de imóveis que foram a leilão. Em 2025, é previsto que esse número suba mais 70%, ou seja, ele vai quase dobrar de novo em relação a 2024. Só a Caixa Econômica leiloou quase 50 mil imóveis no ano passado e é projetado que esse número suba para mais de 80 mil imóveis agora em 2025. Isso é assustador. Será que o seu imóvel está em risco? Nós vamos entender ao longo desse vídeo por que os brasileiros estão perdendo as suas casas em números recordes. Eu sou o Gabriel Meirelles, sou fundador da Crédios. Nós somos uma consultoria e uma securitizadora de crédito imobiliário e nós atuamos desde 2019 oferecendo financiamento imobiliário e home equity para milhares de brasileiros. Nós somos especialistas quando o assunto é mercado imobiliário. Bom, em primeiro lugar, nós precisamos entender a raiz desse problema. Por que o número de imóveis indo a leilão no Brasil bate recorde atrás de recorde, ano após ano? Algo que nós nunca vimos na história do nosso país. Mesmo já vivendo grandes crises, como em 2015, por exemplo, a mais recente, nós não vimos números tão assustadores como nós vemos atualmente. Nós entendemos que as razões estão bem na nossa frente, as razões são bem nítidas. Quando nós analisamos os últimos anos do Brasil, nós vemos que nós estamos vivendo um período em que as pessoas estão com a renda cada vez menor quando nós comparamos com a inflação, quando nós comparamos com o custo de vida. Afinal, se pergunte, você conhece quantas pessoas que vivem uma situação hoje financeira, uma situação econômica melhor do que elas viviam antes da pandemia? Eu tenho certeza que essas pessoas que estão numa situação melhor são a exceção. São talvez pessoas que estão em mercados que estão crescendo, talvez empresários cujas empresas estão crescendo, ou pessoas que deram um salto na sua vida profissional. Mas as pessoas que estão estagnadas, que é a maioria da população, as pessoas que estão nos mesmos empregos, com as mesmas qualificações, certamente estão com uma vida hoje bem mais difícil. As compras no mercado custam bem mais caro do que elas custavam, o número de vagas de emprego está bem menor, é cada vez mais difícil conseguir um emprego formal que paga bem, com benefícios no Brasil. Nós estamos virando, pouco a pouco, um país de motoristas de Uber e de entregadores de iFood. A informalidade hoje é a regra. A maioria das pessoas hoje não trabalha em regime CLT e não trabalha no funcionalismo público. A maioria das pessoas trabalha como autônomo, como MEI, tem pequenos negócios, pequenos comércios, presta serviços de forma autônoma. E aí, é claro, a renda dessas pessoas está gradativamente, com os anos, diminuindo. Talvez não em termos nominais, claro, mas quando a gente compara com a inflação, que vem subindo muito ano após ano, e a gente não acredita aqui nos índices oficiais de inflação, a gente não acredita que a inflação vem subindo só 4%, 5% ao ano, a gente acha que isso é bem mais. É só você ir no seu mercado, é só você ir na concessionária comprar um carro e você vai ver que os preços têm subido bem mais do que os órgãos do governo nos informam. E aí a gente entende com isso que está cada vez mais difícil para o brasileiro pagar a sua parcela do financiamento. Uma pessoa que fez um financiamento lá atrás, há 4, há 5, há 10 anos atrás, talvez fosse confortável naquela época pagar aquela parcela. A renda da pessoa era estável, o seu custo de vida não consumia tanto da sua renda. Mas com o passar dos anos, com a subida dos preços, com a erosão da renda, com vagas de emprego que pagam cada vez menos, que oferecem menos benefícios, aquela parcela que às vezes representava 20%, talvez 30% da renda da pessoa, agora talvez represente 50%, represente 60%, ou represente até mais do que a renda da pessoa, no caso de alguém que perdeu o seu emprego, alguém que foi obrigado a pegar uma vaga de emprego que paga bem menos, ou que foi obrigado a se tornar um pequeno autônomo, um pequeno comerciante. E aí a gente começa a entender por que cada vez mais imóveis estão indo a leilão. As pessoas simplesmente não estão conseguindo pagar as parcelas dos seus financiamentos. E isso não é uma realidade apenas das classes menos favorecidas, das classes mais pobres do Brasil. A gente vê isso acontecendo nitidamente com a classe média. A classe média hoje tem o seu poder de compra
cada vez menor, ano após ano. Ela vive com juros altíssimos, corroendo a sua renda, corroendo o seu patrimônio e cada vez menos vagas de emprego qualificadas. Se você lembrar, antigamente era comum as pessoas começarem a sua vida profissional em uma empresa e ficarem na empresa muito tempo, talvez até a vida inteira, ganhando mais ano após ano, cada vez com mais benefícios. Hoje isso é raro, as pessoas ficam 1, 2 anos numa empresa, as pessoas não conseguem vagas boas, as pessoas aceitam vagas que pagam menos, vagas de trabalho menos qualificado, e aí, é claro, a classe média está cada vez mais apertada. E lembrando, a classe média não tem os subsídios que as classes menos favorecidas têm. A classe média não tem Minha Casa Minha Vida, com taxas de juros subsidiadas, não tem nenhum desses benefícios. Então, eles estão cada vez mais apertados. Inclusive, a gente vê isso no próprio mercado imobiliário. É cada vez menor o número de construtoras, de incorporadoras que fazem lançamentos para a classe média. A maioria das construtoras se dividiu em 2 grupos. Ou elas lançam para as classes mais pobres, para o Minha Casa Minha Vida, que tem injeção de recursos do governo, que paga uma taxa de juros bem menor, que tem incentivos, que tem subsídios, ou para as classes mais ricas, imóveis de luxo, que são as pessoas que ainda têm um poder de compra alto quando se comparado ao restante da população. Mas os ricos, aqueles ricos alavancados, aqueles que dependem do financiamento, aqueles que tomam muito crédito, aqueles que têm empresas que vivem situações mais complicadas, em mercados mais difíceis, também estão sofrendo, como as classes baixas e como as classes médias. A gente vê também um número crescente, um número recorde de leilões de imóveis de luxo, imóveis que custam mais de R$1 milhão, ou até às vezes de ultra luxo, mais de R$10 milhões. É cada vez mais frequente o leilão desse tipo de imóvel. Por quê? Simples. As suas empresas, da mesma forma que as pessoas que trabalham nas empresas, os funcionários estão sofrendo, as empresas também estão. A gente assiste a um número recorde de empresas fechando, demitindo pessoas em massa. E lembrando, quando uma empresa demite em massa os seus funcionários, ela não está bem, ela está fazendo isso porque os seus lucros provavelmente não estão como esperavam, até porque elas estão tendo prejuízos. Então a gente vê um número recorde de empresas fazendo demissões em massa, empresas que paralisaram as contratações, empresas que paralisaram o investimento, e a gente tem também a informação de que ano após ano o número de empresas pedindo falência e recuperação judicial, ou seja, aquelas empresas que estão nas últimas, que estão nas cordas, vem também batendo recorde atrás de recorde. E é claro que isso se reflete no patrimônio dos seus sócios, dos seus administradores, dos seus diretores, das pessoas que estão por trás dessas empresas e também sofrem na pessoa física. Aí vem os seus imóveis sendo leiloados, seja por problemas das empresas, isso também é recorde, ou seja, não apenas aqueles imóveis que vêm do não pagamento das parcelas do financiamento, aqueles imóveis que decorrem da alienação fiduciária, mas também imóveis que vão a leilão por problemas trabalhistas, por problemas fiscais ou por execução de dívidas das empresas que os sócios eventualmente avalizaram na pessoa física. Então, para resumir, nós vivemos no nosso país uma crise silenciosa. Nós assistimos no jornal, todos falam como se a economia estivesse ótima, como se o desemprego fosse baixíssimo, como se a atividade econômica estivesse muito aquecida, como se todo mundo estivesse ganhando muito dinheiro. Mas a gente sabe que isso não é verdade. O desemprego, apesar de baixo, vive recordes de número de pessoas informais, ou seja, pessoas que não estão no regime CLT e nem no funcionalismo público, pessoas que trabalham sem carteira assinada, que fazem pequenos serviços, pessoas que fazem realmente bicos e vivem desses bicos. São os motoristas de Uber, os entregadores de iFood e pessoas que vivem de pequenos serviços sem carteira assinada. Essas pessoas não estão nadando em dinheiro e muito menos vivendo período de grande instabilidade. Essas pessoas veem a sua renda flutuar enormemente mês após mês. Essas pessoas, se ficam doentes, simplesmente param de trabalhar e param de ganhar dinheiro, pois elas não têm seguro-desemprego, elas não têm 13º, não têm férias, não têm, enfim, carteira assinada. E aí é claro que essas pessoas vão ter, eventualmente, em algum momento, dificuldade no pagamento das parcelas do seu financiamento. A gente vê também, como eu falei, a classe média, que vive um cenário muito difícil há muitos anos, e também as classes mais favorecidas, os ricos, que vem sofrendo também com essa crise econômica silenciosa. As pessoas no nosso país cada vez mais pobres, com poder de compra cada vez menor, dificultando cada vez mais, ano após ano,
a sobrevivência das empresas e dos empregos. E é claro, teve o grupo também que se exaltou um pouco na pandemia, viu os juros baixos, viu o cenário de economia aquecida decorrente daqueles juros baixos no auge da pandemia, acabou comprando um imóvel com o limite da renda que tinha, comprometeu ali 30%, 40% da renda que tinha no momento em que o mercado de trabalho estava muito aquecido, principalmente para algumas profissões, como por exemplo os programadores, os desenvolvedores, as pessoas que trabalhavam com marketing digital pela internet. Essas pessoas queriam casas maiores, queriam apartamentos melhores, compraram e aí o mercado acabou esfriando. Hoje, quem trabalha no mercado de desenvolvimento, no mercado de software, sabe que o mercado está muito complicado e aí essas pessoas viram o seu poder de compra, a sua renda diminuir drasticamente, às vezes do dia para a noite, e essas pessoas estão sofrendo com parcelas de financiamento que elas não conseguem mais pagar. Agora, você deve estar se perguntando, será que nós estamos assistindo ao fim de uma bolha? Muita gente fala que a gente viveu nos últimos anos uma bolha, que a gente vive até hoje uma bolha no mercado imobiliário. As pessoas falam que ninguém está pagando esse preço nos imóveis, que são investidores comprando para vender para outras pessoas por um preço maior lá na frente ou para alugar, que é tudo especulação. E não, a gente não acha que esse é o fim de uma bolha, a gente acha, na verdade, que nem existe uma bolha. Apesar de sim a gente achar que existe uma crise silenciosa afetando o mercado imobiliário, assistimos, afinal, um número recorde de pessoas que estão perdendo as suas casas e esse número só deve crescer ao longo dos próximos anos. Afinal, o cenário econômico não deve melhorar do dia para a noite, não deve se melhorar em 2026, em 2027. A gente acha que a crise no Brasil é estrutural, é sistêmica, é muito profunda, mas a gente não acredita que há uma bolha. Por quê? Simples. Primeiro, os nossos preços dos imóveis não estão caros quando a gente compara com o mercado internacional. Inclusive, se a gente comparar bem, a gente vê que no Brasil, inclusive nas capitais como Rio de Janeiro, como São Paulo, a gente tem, comparado a países como Estados Unidos, a outros países da Europa e até países da Ásia, a gente tem os menores preços do mercado imobiliário praticamente de todo o mundo. Os nossos imóveis são simplesmente muito baratos. Além disso, apesar de boa parte da população estar com a sua renda cada vez mais comprometida ano após ano, de boa parte da população não ter uma perspectiva muito boa para o seu futuro econômico, a gente tem uma outra parte da população que está indo muito bem. Pessoas que trabalham em indústrias que estão crescendo, a gente tem alguns mercados no Brasil que estão muito bem, que estão crescendo, que têm uma perspectiva muito boa e, além disso, nós temos um influxo cada vez maior, principalmente nas cidades mais turísticas, como Rio de Janeiro, Balneário Camboriú, Florianópolis, cada vez mais turistas comprando imóveis, cada vez mais estrangeiros que vêm de países com moedas fortes, como Estados Unidos, como países da Europa, que compram imóveis e acham os imóveis aqui muito baratos, garantindo que o preço dos nossos imóveis tenha, de certa forma, um piso, uma sustentação, garantindo que eles não caiam muito. O que é má notícia para muitas pessoas, aquelas pessoas que estão esperando o preço cair do nada, cair como um passe de mágica para comprar aquele seu imóvel mais barato. Isso muito provavelmente não vai acontecer, apesar da crise que a gente está vivendo. A gente enxerga assim que vai haver muitas oportunidades para comprar imóveis baratos, porém no mercado de leilões. Agora, lembrando que leilão não é algo tão simples como muitos influenciadores vendem por aí. Quando você compra um imóvel de leilão, você não sabe o estado em que ele vai estar. Muito provavelmente você vai pegá-lo totalmente destruído, porque a pessoa que morava nesse imóvel vai levar tudo. A gente vê casos de pessoas que compraram imóveis em leilão, apartamentos, e quando entraram, o imóvel não tinha nem portas, porque o antigo morador levou tudo que tinha no apartamento. Então, os imóveis acabam sendo totalmente destruídos. Você vai ter que lidar com pessoas que não querem sair daquele imóvel, com famílias que moram naquele imóvel e não querem sair. Você vai ter que despejar essas pessoas, às vezes ficando mais de um ano brigando na justiça para ter acesso àquela propriedade que você comprou. Mas sim, vai haver oportunidades. Aliás, já existem grandes oportunidades hoje no mercado de leilões. Porém, você tem que ser bem assessorado, saber o que você está fazendo e também entender o risco. Você tem que estar confortável com o risco de não ter acesso àquele patrimônio, àquele imóvel que você está comprando por, às vezes, mais de 1, talvez até mais de 2 anos. Bom, encerramos esse vídeo por aqui.
Lembrando, nós somos uma consultoria de crédito imobiliário. Nós ajudamos você a conseguir o melhor financiamento imobiliário do mercado. Nós temos parceria com todos os principais bancos que fazem financiamento imobiliário. Então a gente garante que você tenha uma melhor chance de aprovação, uma melhor velocidade no seu processo. A gente tira toda a burocracia de você, da sua mão, a gente cuida de toda a documentação e também garante as melhores taxas de juros do mercado, porque a gente compara todos os bancos para você. E se você já tem um imóvel quitado, precisa de liquidez, precisa de um crédito barato, saudável para o seu negócio ou para a sua vida pessoal, a gente também trabalha com o Home Equity, que é o famoso crédito com garantia de imóvel. A gente também é parceiro dos principais bancos do mercado e garante que você tenha a melhor chance de aprovação e a menor taxa de juros do mercado. Se você tem interesse, entre no link da descrição desse vídeo, faça o seu cadastro e um de nossos consultores vai entrar em contato com você ainda hoje. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva em nosso canal para nos ajudar sempre a crescer e trazer as melhores informações do mercado imobiliário para você. Obrigado!